projeto Memória do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região recebe hoje o Dr. Fernando Hoffmann, uma autoridade em diversos aspectos do direito do trabalho, e vai nos contar um pouco da sua trajetória, as suas atividades, porque ele tem diversas. É uma grande satisfação recebê-lo, Dr. Fernando, em nome do nosso presidente, Dr. Célio Horst Waldraff. Muito obrigado pela sua disponibilidade em nos dar esse depoimento. Muito obrigado, Hernani. Obrigado por me convidar, me ter aqui e parabéns, né, por essa iniciativa de preservar a memória do nosso tribunal. Fico à disposição. O senhor é nascido aonde, doutor Fernando? Curitiba, 1973, Nossa Senhora de Fátima. Na Visconde de Guarapuava. Exatamente. Perfeitamente. Sou curitibano nato. Um legítimo curitibano. O senhor estudou aonde? Bom, eu fiz o colégio Nossa Senhora de Sion, método montessoriano, até a 8ª série. Aí saí para fazer colégio Dom Bosco, enfim, preparação para vestibular. Né? E essas foram as duas escolas que eu passei na minha... Como é que surgiu o direito na sua vida? Direito surgiu principalmente, acho que por influência do meu pai. Meu pai foi promotor, procurador, chegou ao Tribunal de Alçada, na época, né, o Tribunal de Alçada pelo 5º Constitucional, Ministério Público, e aí foi para o Tribunal de Justiça, né, como desembargador, e nós tínhamos esse exemplo. Então, assim, foi uma questão, acho que mais de influência paterna, né, essa ida para o direito. O que é muito comum. Bastante. E acho que bastante salutar também, né? Porque o direito dá um exemplo de ética, de retidão, e eu acho que isso é um grande exemplo para os filhos. Tanto que os meus 2 irmãos também seguiram a carreira, né? São juízes estaduais, eu que me desgarrei um pouco, vim para a Justiça do Trabalho, né? Mas, assim, o interesse imediato foi justamente nesse primeiro contato, né? Eu me lembro de ler os processos que o meu pai atuava como promotor e como procurador, e na área criminal, que eu achava maravilhosa na teoria, nem tanto na prática, né? Então aquilo, de certa forma, acho que influenciou a minha decisão. E como surgiu o direito do trabalho na sua vida? Então, o direito do trabalho, ele surgiu, eu acho que foi uma confluência, 2 fatores importantíssimos, né? Eu fiz direito na Federal e ali eu tive no 3º ano aula com o ministro Dallazem, e excelente professor, a didática, né, excepcional, e aquilo me encantou, assim, né, um ramo relativamente recente do direito, mais novo, né, que pelo menos as 2 grandes vertentes, civil, penal, e também coincidiu que eu fazia italiano no 3º ano da faculdade, e numa dessas conversas em italiano com a professora, né, e com a turma toda, ela me perguntava em italiano o que eu pretendia fazer naquele ano, e eu disse que estava procurando um estágio, e ali havia uma advogada trabalhista. Ela trabalhava no escritório do professor Regis, e então ela entrou em contato comigo para fazer uma entrevista. Eu fiz a entrevista e fui admitido ali no escritório do professor Regis. Então, foram esses 2 grandes fatores, né? Eu tenho essa característica interessante de ter sempre atuado profissionalmente com o direito do trabalho, né? Desde o estágio. Quer dizer, eu não posso falar nem que eu tive outro emprego, outro estágio fora, porque não tive, né? O meu primeiro e único estágio foi em direito do trabalho, e depois eu advoguei um pouquinho e já fui aprovado num concurso lá em São Paulo, né, inicialmente. São Paulo. Isso. E aí depois pediu transferência para cá. Eu fiz novo concurso aqui. Eu fiz um concurso. Um dado interessante, né? Porque naquela época nós fazíamos os concursos regionais e fazíamos, assim,
para treinar, né? Para treinar, porque o objetivo era ser magistrado aqui no Paraná. E, enfim, quando a gente faz esse tipo de concurso, sai um pouco do peso das nossas costas, então nós ficamos mais leves, né? E eu acabei sendo aprovado na segunda fase, fui fazer a sentença, fiz, acho que a minha melhor prova da vida, a sentença lá em São Paulo, tanto que eu terminei tempo antes, tive uma avaliação muito boa, e fui para a prova oral, né, com 23 anos. Isso em que ano? Isso foi em 97. Perfeito. 97. Um dado interessante ali que havia na banca nomes como, né, da prova oral, a Mauri Mascaro Nascimento, Vantuil Abdala, ministro do TST na época, né, e aquilo, ao mesmo tempo, me fascinava e me amedrontava, porque mal tinha completado, né, 23 anos, e tinha um aspecto muito jovem, aí vieram as sugestões, use óculos, use um tom mais escuro de camisa e tal, para parecer um pouco mais velho. E eu acabei sendo aprovado e comecei a atuar, né? Atuei lá por 5, 6 meses e, paralelamente, fazendo concurso aqui. Né? E acabei sendo aprovado aqui também. E isso foi uma alegria, porque com o título que eu tinha lá e a nota que eu tive aqui, eu acabei sendo aprovado na primeira colocação, né? E eu lembro, foi até aqui no auditório, né? Eu e meu pai estávamos presentes, assim, foi um momento aí de felicidade, memória afetiva muito grande. Muito bom. Interessante que é o seu início no escritório do professor Regis. Professor Regis, olha, de todos os depoimentos que a gente vem colhendo já há alguns anos nesse projeto, o volume de advogados, procuradores, magistrados que passaram pelo escritório do professor Regis é muito grande. É muito interessante isso, porque ele serviu de escola, aquele escritório, para toda uma geração. Exatamente, era uma verdadeira escola, né? Porque nós tínhamos muitas atribuições como estagiários e não se resumiam a atividades administrativas, burocráticas, repetitivas. Pelo contrário, nós preparávamos petição, nós ajudávamos na preparação para audiência, nós fazíamos relatórios, enfim. Então era um aprendizado mesmo, né? Desde da primeira semana em que eu vim do escritório até aqui para, né, ouvir do servidor que se eu queria consultar um RO, um RR, eu nem sabia a diferença entre os dois, né? Até o momento que eu saí de lá, assim, a curva de aprendizado foi muito grande, né? É muito interessante isso. E aí, passou em primeiro lugar, pediu demissão em São Paulo e iniciou uma nova carreira aqui. Assumi aqui, exato. Ainda em 97. Ainda em 97, novembro de 97. Quase, o senhor pegou quase 2 revoluções, ou esteve à frente do seu período, começou à beira de 2 revoluções. A primeira, a reforma que extinguiu o juizado classista. E o segundo, a transformação dos processos em processos digitais. O senhor, quando começou, os processos ainda eram físicos. Eram físicos. Eu lembro de ter atuado um pouco na então Junta de Araucária, e lá havia umas características a mais, havia um sistema de fichas ainda para você encontrar os processos, era um sistema todo diferenciado que nós tínhamos lá, mas eu peguei esse tempo do processo físico, tanto em São Paulo, eu me lembro muitas vezes pegando o metrô com volumes de processo, né, carregando os 2 braços e aqui mesmo também enchendo o porta-mala de processos físicos. Essa época, né, eu peguei também como estagiário. E também a extinção da representação classista, né, foi algo paradigmático, assim, né, porque... Uma mudança radical, não digo radical, mas uma mudança significativa. Exato. Em todo o processo de trabalho. Né? Ia impactar muito na magistratura de primeiro grau, porque
queira ou não, os juízes classistas, eles auxiliavam e muito nas tentativas de conciliação, né? Evidentemente que a gente pode discutir várias outras situações, mas houve um impacto muito grande nesse momento e ali a gente acaba perdendo um pouco da nossa veia conciliatória, né? Especialmente aqueles magistrados não tão assim simpáticos ou até, vamos colocar nesses termos, né, habilidosos na arte da conciliação e da mediação. Então, foi um impacto muito grande, uma redução do número de acordos, né, e só mais agora, recentemente, a gente vem buscando retomar esse viés conciliatório, né? Certamente. Daquela época para hoje, mudou muito a sua atividade como magistrado por conta de toda a regulamentação pela qual passou, a nova regulamentação, a Justiça do Trabalho. O senhor acha que facilitou muito a vida? Porque ainda houve a reforma de 2016, né? Onde que impactou mais na sua atividade essas mudanças todas da Justiça Trabalhista? Na minha visão, o principal impacto veio com o processo eletrônico. Evidentemente que a reforma trabalhista, ela interferiu no número de ações ajuizadas e também no número de pedidos deduzidos numa mesma ação. Então, vamos dizer assim, a redução de acervo e de trabalho por processo, essa redução foi muito significativa. Mas o que me parece assim que impactou mais foi o processo eletrônico, porque nós não temos o tempo morto de processo, aquele tempo de carga, aquele tempo em que uma parte não pode ler os autos porque os autos estão com a outra, ou estão na secretaria, ou estão na pilha para despachar. Então isso me parece que ampliou o acesso, né, do cidadão ao sistema de justiça, no sentido de saber o que está acontecendo com o seu processo, saber, né, praticamente em tempo real quando ele está com o juiz, quando o juiz já despachou, quando que é o prazo, quando é o prazo do outro lado. Essa foi uma revolução muito grande que nós sentimos. E também, mais recentemente, nós tivemos o impacto da pandemia, né? Pandemia com o sistema de videoconferências, né? Audiências telepresenciais. Na minha visão, né, há um debate intenso se isso é favorável ou não, mas na minha visão isso também amplia o acesso ao judiciário e também facilita muito a vida do jurisdicionado, seja ele, né, o trabalhador, ex-trabalhador ou da própria empresa, ex-empregadora. Então também acho que houve um impacto significativo e positivo, na minha visão. Positivo. O Paraná foi pioneiro nas audiências online, né? Audiências à distância. E havia um debate muito grande da legalidade ou não das audiências à distância. E isso acabou sendo vencido, até não levou muito tempo para que isso fosse tomado como algo natural e acho que muito mais dinâmico para o processo. Mas no início foi conturbado, não foi? Foi. O início foi conturbado, o TRT-9 teve a ousadia, né, de incentivar a gravação das audiências, né, e com capacitação na escola. Então, num primeiro momento, tivemos esse desafio de fazer uma boa gravação de audiência para que também o trabalho nos gabinetes dos desembargadores não fosse inviabilizado, né, por conta de ausência de marcação, de minutagem dos depoimentos. E num segundo momento também na própria pandemia. Na pandemia eu era juiz coordenador pedagógico da Escola Judicial, o desembargador Arnor Lima Neto era o seu diretor, e nós fomos diretamente impactados ali pela pandemia, porque
A escola vinha desenvolvendo as suas atividades preponderantemente no ambiente presencial. Tá? E aí, a partir de um dado momento, todas as formações passam a ser, né, telepresenciais, e aquela discussão, né, o que fazer com as audiências. E nós fizemos uma série de eventos naquela época para tentar aproximar juízes e advogados e procuradores no sentido de encontrar uma forma de realizar as audiências telepresenciais, porque hoje, né, o juiz, o advogado mais novo que está ingressando agora na carreira jurídica, na Justiça do Trabalho, há uma falsa ideia de que sempre foi assim, que as audiências ocorrem tranquilamente, e não era assim, havia uma desconfiança muito grande por parte de juízes, por parte de advogados, mas o que a outra parte estará fazendo e a chance de você instruir uma testemunha, o que estará acontecendo do outro lado. E hoje nós vemos que, né, isso é exceção, não digo que não ocorra, mas isso é absolutamente excepcional e o sistema tem que tratar de depurar, né, de investigar essas situações. E o fato é que hoje, né, hoje nós temos aí audiências sendo feitas com caminhoneiros na beira da estrada, que talvez não pudessem jamais estar presentes numa audiência presencial. Nós temos testemunhas que estão em outros países, né, nós temos os trabalhadores migrantes, nômades digitais, enfim, a tecnologia vindo para, não para afastar, né, mas para justamente agregar, ampliar o acesso. Muito interessante. Esse é um aspecto extremamente interessante. Eu me lembro bem dessa época, o tribunal era dirigido pelo desembargador Sérgio Murilo, com toda a dificuldade da marcação de reuniões dentro do tribunal mesmo. Todos fomos obrigados a adotar práticas cotidianas das quais nós não tínhamos grande conhecimento, né? É muito complicado isso, né? Era muito complicado, mas o dado interessante, né, foi justamente nessa época que eu era o coordenador pedagógico, fizemos muitos eventos que o doutor Sérgio participou, inclusive, e o interessante é que dali nós tivemos um aprendizado, né? Eu acho que foi um grande aprendizado que nós podemos fazer diferente. Eu não falo aqui que todas as audiências devem ser telepresenciais, mas também não digo que todas devem ser presenciais. Acho que isso vai muito de cada caso, mas como regra, né, acredito que os advogados possam determinar se, naquele caso, né, o mais interessante é termos uma audiência telepresencial ou não. Evidentemente que isso afeta, né, como as coisas são feitas. Então, nós temos hoje muitos advogados de fora atuando no Paraná e, né, a recíproca é verdadeira, muitos advogados paranaenses atuando em outros estados, o que antes era, né, a exceção da exceção, vamos assim colocar. Muito interessante isso. E a magistratura, como surgiu na sua vida? A magistratura já disse, aliás, desculpe, o magistério. O magistério? Então, o magistério foi um dado interessante, porque ali em 1998, houve um concurso na Universidade Federal do Paraná. Não foi um concurso, foi um teste seletivo. E alguns participantes, dentre eles o hoje presidente Célio Valdraff, o desembargador aposentado Dirceu Pinto Júnior, e participamos daquele processo seletivo. Eu sempre adotei por lógica retribuir aquilo que eu acredito que eu recebi, né? Eu estudei numa universidade pública, gratuita, e de alguma forma também pensava em retribuir. Eu prestei esse processo seletivo nesse intuito, e fomos aprovados, os três, eram 3 vagas, e é ali que eu comecei efetivamente o meu interesse no magistério. No ano seguinte, eu viria a ser aprovado no programa de mestrado da Universidade Federal, né? E aí eu passei a compartilhar uma das turmas de Direito do Trabalho com a professora Aldaci, Aldaci Coutinho,
E foi muito interessante, porque, se for pensar, eu saí da Universidade Federal em 96, em 99 eu estava né, ministrando aula para a turma de graduação. Foi até com algumas características bem interessantes, assim, foi altamente agregador, né? Eu aprendi muito ali, com todos, o professor Aldaci e com todos no mestrado. E dali eu comecei a dar aulas na Universidade de Tuiuti também. Depois, quando fui promovido, também dei aula em faculdades do interior. Depois fiz uma pós-graduação em Coimbra, também foi uma experiência bastante enriquecedora, 2004. E mais recentemente, né, seguindo essa veia, eu fiz um mestrado em resolução de disputas em uma universidade norte-americana, Pepperdine University, que é uma das 3 principais universidades nesse tema, né, que foi assim uma experiência absolutamente transformadora na minha visão, né? Então, em que sentido, doutor? O sentido que nós estamos mais alinhados, assim, vamos dizer, com um método europeu de ensino, que é mais teoria e menos prática. E eu sou mais objetivo e mais prático. Então, quando eu fiz o meu mestrado nos Estados Unidos, eu vi que a lógica é justamente contrário, né? Você aprende para colocar em prática. Então, eu vinha, né, de uma pós e de um mestrado muito mais voltados à teoria e passei para um mestrado que era, né, hands-on, como eles dizem lá, mãos na massa. Você aprende para... Então, ali veio todo esse conteúdo, né, e o timing foi muito interessante, porque em 2016 foi o ano justamente que nós tivemos a resolução que é o marco inicial da mediação na Justiça do Trabalho, a resolução 174, e que passou a disciplinar como que a política judiciária nacional na Justiça do Trabalho deveria acontecer. E como uma das linhas dessa atuação era na formação, quando eu retornei do mestrado, veio, né, um ano depois veio a pandemia, eu estava na escola, e aí todas as escolas passaram a ter que oferecer esses cursos de formação em mediação e conciliação. E eu recebi muitos experts aqui, e depois de tê-los recebido, também recebi muitos convites, né? Então, vamos dizer assim, a primeira metade foi uma abordagem mais teórica, a segunda metade uma abordagem mais prática. Exato. E que foi fundamental para a sua carreira, porque o senhor acabou se transformando numa referência nessa área da negociação, de como conduzir, da formação de magistrados para essa prática. É isso? De certa forma sim, porque o que passou a acontecer, né? Nós tínhamos... Eu coordenava a escola quando veio a demanda desse curso, né? É um curso longo, curso de 40 horas teoria e 60 de prática. E qual que foi o meu raciocínio? Eu não posso dar esse curso aqui porque eu vou falar que eu estou legislando em causa própria, né? Não seria eticamente recomendável que eu desse esse curso, embora eu pudesse ministrá-lo. E o que eu fiz então? Eu tratei de idealizar o curso. Um curso referência. Então, nós tivemos a participação de professores internacionais, né, que eu conheci no meu mestrado, profissionais assim que são referência não nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Então, nós tivemos aberturas, encerramentos, palestras, nós tivemos autoridades aqui do Brasil, os melhores nomes vindo para o nosso curso. E o curso do TRT-9 passou a ser uma referência, né? Embora eu não tenha ministrado uma aula, ministrei uma aula só de 60 minutos, como eu vinha coordenando esse curso, de certa forma, né, as pessoas começaram a atrelar a minha pessoa
né, ao resultado. A satisfação foi muito grande dos participantes, né? Os juízes e servidores participaram do curso, assim, registraram realmente muita satisfação com o resultado. E a partir desse momento, então, eu começo a ser convidado para dar uma aula aqui, outra aula lá, e um curso aqui, outro curso lá. Muitas palestras também. Palestras também. A Enamate decidiu lançar um curso nacional e pediu a minha colaboração também na coordenação ali do curso e na execução de alguns módulos. E isso é algo que me orgulha bastante, porque hoje, quase outubro de 2025, eu já dei aula em 23 das 24 escolas judiciais, né? Então, isso é algo que me dá bastante orgulho, saber que a gente faz, né, de alguma forma, a diferença na vida dos colegas. É verdade, uma conquista fantástica, sem dúvida. E o jurista? O jurista foi uma consequência da sua participação em livros e essa atividade mais literária, juridicamente falando? Eu até não me considero, né, um jurista na acepção plena do termo, vamos assim dizer. Acho que eu tenho outras vocações assim que melhor me representam. Não sei se eu me faço entender, mas embora eu goste de estudar o direito, hoje as minhas paixões, hoje há algum tempo, a minha paixão é a mediação, né, resolução de conflitos, negociação, comunicação e tudo mais, e mais recentemente a inteligência artificial, né? Eu acredito que, vamos dizer, eu sou um jurista mais prático, se é possível colocarmos nesses termos, né? Eu gosto de efetivamente tratar daquilo que vai fazer efeito, que vai refletir na vida do jurisdicionado. Então, me deixa muito mais feliz saber que, não que uma decisão, sentença ou audiência minha foi elogiada, mas que, né, um colega, né, como eu ouço nos cursos, um colega usou uma técnica, um fundamento, um conceito, no dia seguinte, olha, eu só fiz aquele acordo porque ontem você falou isso, você falou aquilo e eu resolvi adotar. Então, eu não me consideraria assim um jurista, um professor, né, um magistrado, sim, um instrutor, mas eu tenho colegas e amigos que são muito mais juristas do que eu, vamos assim dizer. O senhor acha, doutor Fernando, que o futuro está na mediação? O futuro da magistratura do trabalho? Sim e não. É uma pergunta muito boa. Tá? Eu acho que o futuro da justiça do trabalho passa necessariamente pela mediação. Tá? Eu acredito nisso. Se nós formos observar, não sou eu que digo, é o próprio CNJ que diz, a justiça do trabalho é a que mais concilia. Tá? Aqui no Paraná, por sinal, nós temos o excelente índice de 54% de processos resolvidos por conciliação. Isso é muita coisa. Mesmo para um país como os Estados Unidos, onde a cultura da mediação é muito forte. Quando eu falo isso, que no judiciário brasileiro, no judiciário trabalhista, nós temos esse índice, eles não acreditam, porque na mediação privada particular lá, o índice é de 90%. Mas isso na iniciativa privada, com mediações de um dia inteiro, um processo puro de mediação propriamente dita. Então, eu acredito sinceramente que a nossa missão constitucional, que é a de resolver os conflitos entre capital e trabalho, ela pode ser mais completa, ela pode ser mais perfeita, ela pode ser mais adequada e, inclusive, mais reconhecida se houver o fortalecimento da política de conciliação. Porque antigamente nós aprendíamos que jurisdição era dizer o direito ao caso concreto. Hoje, no sentido contemporâneo da palavra, jurisdição é ajudar as partes a construir a solução para o seu conflito,
seja através de uma sentença, seja através de um acordo. Então, me parece aqui que na jurisdição contemporânea, nós temos o judiciário necessariamente passando pela mediação. Agora, não significa dizer, né, eu sempre faço questão de ressaltar, nem todos os processos são conciliáveis, nem todos os casos são mediáveis. Há casos que precisam seguir adiante, precisam provocar a jurisprudência dos tribunais superiores e transformar a sociedade através de lei. Então, eu acredito nisso. Agora, eu acredito que há uma imensidão de casos que podiam ser resolvidos consensualmente e que, pela cultura do litígio que nós vivemos ainda no Brasil, né, acabam sendo depositados aqui na Justiça do Trabalho e adotando o sistema padrão, né, um processo padrão, que é uma porta quadrada, ou melhor, duas portas, né, um procedimento comum ordinário, um procedimento comum sumaríssimo, voltado para uma sentença. Então, eu acho que até por questão de legitimação, a Justiça do Trabalho precisaria repensar a mediação. E o dado interessante aqui é que a mediação ela vai conforme a maré, né? Então, 30 anos atrás, a mediação ela era condenada, né, por uma ideologia porque ela seria coisa da globalização, do neoliberalismo. Atualmente, ela pode ser demonizada por outro segmento porque seria parte, né, do globalismo, da Agenda 30 ONU, da 2030 da ONU e por aí vai. Então, a mediação está sempre, né, navegando aí de acordo com as marés. Mas eu imagino que sim, o sistema de justiça do trabalho depende de uma mediação mais saudável. O senhor tem números de como era, quantos processos eram resolvidos de forma consensual e quantos não eram, e para esses 50%, 54% de hoje em dia? Quanto que isso evoluiu em termos percentuais? Nós tivemos, eu vou sair do cenário paranaense para o cenário nacional. No cenário nacional, nós tínhamos, eu não vou conseguir falar em números, né, mas nós tínhamos um número de acordos muito alto na época da representação classista, né, estamos falando ali antes de 2000. Aí nós tivemos uma queda justamente, né, por essa readaptação aqui, muitos juízes não assimilaram, né, a conciliação, e aí nós tivemos um aumento, e essa taxa vem flutuando aí nos últimos tempos. Nós tivemos uma queda, por exemplo, ali na véspera da reforma trabalhista, e na pandemia nós tivemos um aumento desse número. Então, isso depende muito também da própria economia do país, né? Depende muito dos ventos que sopram a economia, nem tem como ser diferente, né? Claro. Se há mais ofertas de emprego, se há menos oferta. Se há menos oferta é porque há mais demissões. Então, isso tudo impacta nos processos na Justiça do Trabalho. Exatamente. As crises, como as oportunidades de crescimento, elas vão refletir, né? Perfeitamente. E vamos entrar agora numa área que o senhor tem se dedicado bastante, que é a área da inteligência artificial. Como é que isso também tem uma importância para a Justiça do Trabalho e na sua atividade jurisdicional? Veja, há um ramo, né, em resolução de disputas, há um ramo muito conhecido chamado ODR, né, Resolução Online de Disputas. E ali se estuda o passado, o presente e o futuro da tecnologia, né, o impacto da tecnologia nesse processo de resolução de disputas. A gente não pode esquecer que o processo judicial é uma das formas, mas não é o único, né? É um dos meios para resolver disputas. Se a gente for observar, a tecnologia, ela sempre impactou, né, o processo judicial. Então, eu não cheguei a presenciar meu pai com a máquina datilográfica, cheguei a fazer curso, né, de datilografia, né, e felizmente eu fiz,
porque isso realmente nos dá uma produtividade maior. Mas veja, ali já era uma tecnologia, quer dizer, você redigir uma minuta de sentença ou de voto à mão na máquina é totalmente diferente. Depois vamos pensar que tivemos a máquina elétrica, em que o avanço já era apagar um caractere equivocadamente, né, teclado digitado. E assim foi, tivemos a internet, tivemos o e-mail, tivemos um processo eletrônico regional muito bom aqui no Paraná. Escritório digital. O escritório digital, depois tivemos o PJE, o Sistema Nacional, que, bem ou mal, aos trancos e barrancos, né, hoje se consolidou e hoje, né, ninguém mais, pelo menos, reclama do PJE. Tivemos, mais recentemente, as plataformas de videoconferência, Zoom, Google Meets e tudo mais. Ou seja, isso é tecnologia impactando. Quer dizer, sem uma tecnologia como uma plataforma de videoconferência, o que nós teríamos feito na pandemia? Só julgar. Teríamos que fazer audiência, né? E agora há essa novidade. Isso já foi previsto lá atrás, né? Desde a década de 80 que se estuda o que poderia ser o impacto da tecnologia. Agora nós temos a inteligência artificial, né, com todo esse potencial de gerar texto, né, e a generativa. Quando a gente fala em generativa, gerar, nós estamos gerando texto. Quer dizer, nós podemos criar minutas, nós podemos resumir documentos e peças, nós podemos aperfeiçoar decisões, nós podemos revisar não só erros gramaticais, de ortografia, mas também nós podemos revisar as nossas decisões atrás de vieses inconscientes, aquelas tendências que nós não vemos na nossa atuação. Então, a inteligência artificial, ela tem um dado característico, que ela é tecnologia sim, mas ela sai da concepção de que nós podemos tratar somente de atividades repetitivas ou burocráticas ou automatizadas. Ela ajuda muito nisso. Exatamente, ela tem um poder muito grande de identificar padrões e, a partir desses padrões, agir de acordo com as suas instruções. E isso vai impactar, já está impactando a Justiça do Trabalho. Já há notícias de gabinetes de desembargadores que usam intensamente inteligência artificial vão ser os zerados. Né? E eu não estou dizendo aqui que nós devemos usar a IA de olhos vendados, é muito pelo contrário, ela tem que ser usada de forma responsável, ética, segura e controlada. Nós não temos que trabalhar para ela decidir, é justamente o contrário, ela trabalha, né, de acordo com o nosso controle e com a nossa decisão. Então, não vai demorar, já temos vários tribunais, já temos vários juízes, vários servidores utilizando a inteligência artificial. A resolução 615 do CNJ é bastante amigável, já há projetos e plataformas na própria Justiça do Trabalho, temos aí o ChatJT e outros sistemas de IA que irão vir para que nós possamos nos concentrar naquilo que realmente precisa, que é a decisão. Porque depois que eu comecei a estudar IA, é que eu percebi o quanto nós, por exemplo, temos trabalho ao resumir e estruturar minutas, decisões, despachos, o que for. E isso a IA pode fazer muito bem. Aliás, é uma das principais funcionalidades da IA. Em 5 segundos. Em 5 segundos, né? Em 5 segundos. Eu vou dar um exemplo. Aqui, né, se eu homologar um acordo em que a conversão de uma justa causa ou de um pedido de demissão em uma despedida sem justa causa, eu preciso fazer constar da ata pelo menos 10 dados, que vão desde o nome do reclamante, o nome da mãe do reclamante, o piso, o número da carteira, remuneração e outros. Tempo de serviço. Isso, né, não sou eu que estou dizendo, né, num curso recentemente que eu dei, uma servidora, né, eu perguntei quanto tempo vocês levam para fazer isso? 5 a 10 minutos, a IA faz em 10 segundos. Vamos pensar aqui na vida de um Sejusc, né? Um Sejusc que normalmente faz audiência a cada 40 minutos. Se ele conseguir economizar
7 minutos e meio, ele vai ter tempo para fazer mais uma audiência por dia. Então, só aí, com uma aplicação, você observa, né, o potencial da inteligência artificial. Né? E é uma aplicação básica, das mais simples mesmo. Tá? E há muitos mais. Né? Sim. Eu, esses dias, tive a oportunidade de assistir em Brasília uma palestra em que o palestrante usou muitos painéis e slides, e ao final, só isso tudo foi feito por inteligência artificial, a partir de alguns inputs que eu dei, e não levou mais do que 30 minutos para terminar tudo. Quer dizer, a partir do momento que eu sentei no computador, coloquei o que eu queria dizer e ela me entregou pronto, com inclusive ilustrações. E dava um dado que me pareceu extremamente interessante. Existem mais de 950 plataformas de inteligência artificial hoje disponíveis no mercado, em diversas áreas, tanto na área visual como na área de texto, puramente de texto. Eu fiquei impressionadíssimo, porque um ano atrás nós não tínhamos 10 ou 15 dessas. Né? Exatamente. Só nos Estados Unidos já estão catalogadas mais de 400 legal techs, como eles chamam lá, especializadas em inteligência artificial, né? E a área de geração de contratos é a que lidera. Quer dizer, mais de 400. Aqui no Brasil já temos dezenas, se não centenas, na praça. E isso vai ser um dado interessante, isso vai mostrar muito, né, daqui para frente, vai mostrar muito nitidamente qual unidade utiliza e qual unidade não utiliza a inteligência artificial, porque nós ainda temos muitas atividades burocráticas repetitivas. Né? O Paraná tem uma série de robôs aqui feitos para eliminar essas atividades, que não precisam de cérebro, precisam de músculo. Não precisam da cabeça, precisam de perna, de braço. E a partir do momento em que nós conseguimos automatizar esse tipo de função, a ideia é que haja uma liberação maior para a atividade jurisdicional propriamente dita, para que a gente traga mais riqueza para as nossas audiências e para as nossas decisões. Perfeitamente. Acho que sem dúvida, nas entrevistas de um ano para cá, nós também sentimos muito isso, de como a inteligência artificial era uma incógnita e como ela deixou de ser uma incógnita. E ela passou do medo que todos tinham de que ela fosse tirar emprego, e ela passou a ser ao contrário, ela passou a auxiliar o emprego do advogado ou do magistrado. Não é? Ela é uma ferramenta fundamental nesses próximos anos aí da nossa civilização. Há debates muito grandes sobre qual será o impacto, né, da IA no mercado de trabalho. O fato é que, como qualquer tecnologia, ela vai tirar emprego. Vai tirar empregos, vai criar outros tantos. Talvez nesse momento nós não tenhamos a reposição em termos quantitativos, porque vamos pensar. A atividade mais ameaçada, segundo a Microsoft, um estudo recente, intérpretes. Atividade menos ameaçada, enfermeiras. Então, ela vai impactar alguns ramos mais intensamente do que outros. E no direito, como nós lidamos muito com texto, né, e texto é onde os LLMs, os modelos de linguagem, são treinados, evidentemente que haverá esse impacto, tanto na advocacia como no judiciário. Então, há uma necessidade, a gente bate muito nessa tecla, né, eu suspeito em dizer porque eu sou professor, instrutor em cursos, mas a gente defende muito isso, a necessidade de os tribunais formarem seus quadros em inteligência artificial, letramento digital. É o conselho que, né, eu não dou para os meus colegas, eu dou para os meus filhos. Né? Vocês
independentemente da profissão que vocês seguirem, vocês precisam conhecer o mínimo da IA. Porque sem esse mínimo, né, há um ditado muito frequentemente usado, ninguém cita a fonte, mas parece que foi um ex-CEO da Microsoft que mencionou, não é que a IA vai roubar o seu emprego. Alguém que sabe a IA é que talvez roube o seu emprego. Então você precisa estar atento. E o que antigamente era um curso de inglês ou um conhecimento de informática, hoje é um conhecimento de inteligência artificial. Muito interessante isso. E como é que o senhor acha que será a justiça do trabalho no futuro, usando a inteligência artificial? Dá para nós pensarmos um pouco sobre isso? Ela pode substituir um magistrado na hora de se fazer uma tentativa de conciliação? Excelente pergunta. Veja, algumas áreas são bastante controvertidas no estudo da inteligência artificial. Exemplo, empatia. Algo que na mediação a gente preza muito, né? Você ter empatia, demonstrar essa empatia através de uma comunicação em que você reconheça, né, os interesses, as posições, até as emoções de lado a lado. E isso se diz que jamais a IA conseguirá atingir. E eu concordo, jamais ela conseguirá. Agora, a inteligência artificial ela pode aprender como demonstrar empatia, ela pode muitas vezes ser mais empático que até um ser humano que sequer sabe o que é empatia. Entende? E pode ser traído por emoções. Pode ser traído por emoções. Já há notícias aí de experimentos, eu soube de mediadores muito qualificados viajando à China para desenvolver sistemas em que nós não teríamos um mediador robô, uma inteligência artificial, um cyborg mediator, vamos assim dizer, mas que nós teríamos ali uma boa participação da máquina, da IA, durante o processo. Então, imagine que você tenha uma plataforma autônoma de negociação facilitada por inteligência artificial com a possibilidade de recurso ao mediador humano. Isso vai existir. Isso, na verdade, já existe. E a questão é saber como lidar com isso, né? Quais os momentos, porque você precisa ter a possibilidade de recurso a um ser humano a qualquer momento da tua mediação. Porque a inteligência artificial ela pode, por exemplo, tirar o veneno de uma comunicação, fazer uma sugestão para que uma proposta não seja tão ofensiva ou agressiva. Agora, muito do que está nas entrelinhas ela não tem como entender e lidar, principalmente. Porque já há inteligências artificiais que reconhecem as emoções, sabem se eu estou nervoso nesse momento da entrevista, né? Se eu estou olhando para cima, para baixo, se eu estou gesticulando muito, aberto, fechado, se eu comecei a suar. Isso já há, né, inteligência artificial que é capaz de identificar melhor do que o olho humano, inclusive. Agora, como reagir a isso? Né? Como saber se é hora de dar uma pausa, se é hora de você validar um sentimento que está acontecendo? Então, eu digo que pelo menos assim, hoje, a gente não consegue visualizar isso. A grande questão é a seguinte, hoje nós não sabemos do que a IA é capaz. A OpenAI, que está por trás do ChatGPT, os engenheiros não estão lidando mais com planos acima de 6 meses. Porque nem eles sabem o que vai acontecer daqui a 6 meses. Se isso é verdadeiro, eles não sabem mesmo, ninguém sabe quando a tal superinteligência vai chegar, quem vai ser o primeiro, qual vai ser a potência dentre as duas dominantes que vai ter essa curva extremamente vantajosa, né, e se tornar a líder mundial. Ninguém sabe o que vai acontecer. Então, falar hoje que isso não vai acontecer, né, não dá para dizer, por exemplo, que cirurgias não serão, poderão ser feitas 100% por robôs, como os filmes de George Lucas, não sei.
Não sei. Nós temos um grande autor e professor na área de tecnologia e direito, que é Richard Susskind, escreveu alguns livros, e mais recentemente escreveu sobre inteligência artificial, um guia para os perplexos, esse é o título do livro, e ele sempre conta, né, que chegou em um congresso de neurocirurgiões, 2.000 médicos presentes, e eles perguntaram se poderiam ser substituídos. Bom, e ele respondeu com uma pergunta: olha, o que o paciente de vocês quer? Ele quer a cura ou quer um neurocirurgião? Uhum. É uma resposta extremamente significativa. Exatamente. E ele faz essa mesma pergunta para os operadores jurídicos. Até quando, né, hoje eu não teria dúvida em dizer que se nós fizéssemos enquete, não, eu quero um mediador humano, eu quero um advogado humano, eu quero um juiz humano. Embora haja uma outra notícia de que partes já buscam aí o patrocínio dos Estados Unidos, há uma causa muito grande lá, um caso bem famoso de que um cidadão resolveu pedir ao juiz que o ChatGPT fosse o seu advogado. Então hoje nós temos esse quadro, mas e lá para frente? As novas gerações, elas vão suportar um processo que passe por 3 graus de jurisdição, um processo que leve 2, 4, 6, 8, 10 anos? Eles, por mais que a gente fale dos vieses da inteligência artificial, né, será que nós também não temos nossos vieses como seres humanos? E temos, né? Temos. Então, é difícil dizer, é difícil responder essa pergunta, né, porque nós não sabemos o que a IA pode trazer mais à frente. Eu fiz uma pergunta a um planejador empresarial, um CEO. Disse, olha, eu quando me formei em Direito, comecei a trabalhar com empresas, havia o ideal era que se fizesse planejamentos de 5 anos. Qual é o prazo do planejamento hoje? Ele disse, olha, ninguém mais faz planejamento de 5 anos. Porque é absolutamente impossível saber como será o mundo daqui a 5 anos, com base em tudo que a inteligência artificial vai nos trazer. Então, se você quiser fazer um bom planejamento, você faça um planejamento para o ano que você vai ter, para ver quais são as suas metas para aquele próximo ano. Depois disso, você, se fizer algumas metas, você será surpreendido pela obsolescência do seu planejamento, que ele vai ficar completamente ultrapassado. E é uma verdade. É uma verdade. Exatamente. Como é que o senhor vê, nós já estamos aqui nos encaminhando para o fim, mas, doutor Fernando, como é que o senhor vê a Justiça Trabalhista do Paraná no cenário brasileiro dentro dessa panorâmica de novas tecnologias que estão chegando? Nós temos a boa notícia aqui no Paraná é que nós temos pés fincados aí, né, nesse chão de tecnologia. Nós, desde sempre, desenvolvemos não só o nosso sistema regional de processo eletrônico, né, o escritório digital, como também robôs, né? Tivemos aqui muitos quadros atuando nesse sentido. Então, eu vejo uma abertura muito grande, né? Eu vejo uma abertura muito grande para as novas tecnologias. Eu acredito que se deva priorizar talvez um pouco essa parte do letramento digital, porque a inteligência artificial ela assusta. Tudo que é novo, a gente sabe, assusta. O ser humano não gosta de sair da sua zona de conforto, então alguns de nós podem querer pensar em se aposentar. Não, eu sempre fiz dessa forma, eu quero continuar fazendo, né? Até nos cursos que a gente leciona, muitos colegas, não, mas eu gosto do meu texto, eu tenho apego, eu consigo que a inteligência artificial mimetize o meu padrão de escrita e consegue, né? Enfim, isso é muito importante para algumas pessoas. Então, nós vamos ter resistência.
Não é fácil, né? Eu tenho uma ansiedade muito maior na atualidade, nesses últimos 2 anos, porque a gente, como eu leciono, eu preciso estar atento às atualidades. E uma semana que você fique fora, você começa a se desatualizar. Um curso que você deu nós temos o primeiro curso em outubro do ano passado, é totalmente diferente do curso da atualidade, porque mudou tudo, inclusive com novidades alvissareiras, né? O próprio ChatGPT, uma ferramenta aí que a Justiça do Trabalho vem desenvolvendo desde fevereiro e que pode atender talvez não a tudo, mas uma boa parte daquilo que precisamos. Nós temos outros sistemas que podem ser utilizados, enfim. Eu acredito que o TRT-9, né, se estiver bem preparado, tem tudo para se tornar referência. Referência nesse tipo de tecnologia. Parece que o ambiente é mais favorável, né, do que... Precisamos só justamente estar abertos a isso, né, abertos. E, para encerrar, o senhor continua indicando seus alunos para um futuro junto da Justiça do Trabalho? Eu indico, sim. Desde que eu ingressei na Justiça do Trabalho, nós vivemos em crise. Ela só muda de nome, ou só muda de local, vamos assim dizer. Então, eu sigo indicando, né, com as ressalvas de que nós vivemos aí tempos desafiadores, em todos os sentidos, né, com relação à preservação de competência, com relação ao expansionismo, com relação, né, o que vai ser da Justiça do Trabalho. Então, por honestidade, eu sigo indicando sim, mas também faço essa ressalva. A gente não sabe o dia de amanhã, né? Infelizmente não temos aí um quadro político bem definido, e falo tanto externo quanto interno, próprio judiciário. E temos essa dificuldade muitas vezes de demonstrar a nossa importância, né, a função social da Justiça do Trabalho para o Estado, para a coletividade, trabalhadores, empreendedores, empresários, né, para a própria sociedade civil, às vezes até para os próprios trabalhadores nós temos essa dificuldade. Então eu acho que nós temos desafios internos, precisamos repensar também muitas das práticas que vínhamos adotando, muitos dos posicionamentos. Precisamos estar atentos ao fato social, às ruas, ao mundo, como vem se desenvolvendo, né, essa relação entre capital e trabalho para evoluir. Mas eu sigo indicando sim, embora com ressalvas, né, com as ressalvas de que não conseguimos ler o futuro, eu ainda faço a indicação. Fernando Hoffmann, muito obrigado pela sua participação. Foi extremamente significativo, acho que muito interessante para as novas gerações saber o que vem aí. Dr. Fernando é um craque. O microfone e a câmera são seus. Agradecer muito, e aqueles que estiverem assistindo, né, acreditar na Justiça do Trabalho, acreditar principalmente no conhecimento, na preparação, né? Aqueles profissionais que daqui a alguns anos estarão assistindo isso, né? A gente vive um momento único aqui, né? Nós somos a geração que conheceu internet, a geração que conheceu o celular, a geração que conheceu a inteligência artificial. Isso, na história da humanidade, é algo muito raro, né? E não fazer uso disso em qualquer campo de conhecimento me parece um desperdício. Então ficam as palavras de incentivo, e eu espero que a Justiça do Trabalho, né, realmente possa aproveitar tudo que essa nova era tem para oferecer.